Olá, meus queridos amigos. A SAF resolve qualquer clube de futebol? Depende. A SAF é a única solução para o seu clube de futebol, o clube do seu coração? Depende. A SAF pode atrapalhar algum clube de futebol? Depende. Tudo isso acontece porque a SAF ela nada mais é do que um contrato entre o clube de futebol e uma pessoa jurídica. Aquele clube que está em condições financeiras boas, que consegue sobreviver, consegue se movimentar, consegue ter todos os seus funcionamentos, sua gestão, sem entrar no vermelho, ela não precisa de SAF. Para que criar SAF? Se ela consegue viver do jeito que está, sem criar SAF, que viva sem criar SAF, como consiga sobreviver. O que é que acontece muito com os clubes que acabam exigindo ou induzindo para que se crie uma SAF? Primeiro, o acúmulo de dívidas. Quando você tem um monte de dívida, você perde o controle daquelas dívidas, você não tem como gerenciar aquelas dívidas. Então, como você vai contratar um jogador bom se você está devendo a todo mundo? É o caso de um determinado clube. Então, vem a SAF, levantam-se as dívidas do clube, classificam-se, em que ordem serão pagas e como serão pagas, assina-se um documento dizendo, não, isso vai ser pago assim, pá. E aí a PJ que entra já sabe quanto deve e já sabe o que deve pagar e quando vai pagar. Então cria-se todo um processo de como ela vai pagar. O ponto é que os clubes, eles primeiro, ou são mal gerenciados, ou então outra possibilidade de se entrar numa SAF é quando o estatuto está totalmente ultrapassado. O presidente de clube ele tem que receber para poder trabalhar. Pô, o cara vai para passar o seu dia dentro do clube e no final do dia não vai receber nada? É uma coisa surreal, isso aí não existe. O cara vai deixar a sua empresa para ficar dentro do clube e não vai receber nada dentro do clube. Aí começam os processos de corrupção. Muita gente que está nesse sistema dessa forma acaba tirando do clube de uma forma que não está prevista no estatuto, então está errado, para poder sobreviver. O que eu acho é que a primeira coisa que tem que acontecer é mexer no estatuto dos clubes, para que ele possa remunerar o seu presidente, e não só o presidente, remunerar as pessoas que vão trabalhar lá, todas elas. Ninguém vai fazer filantropia. Todo mundo tem que receber. Primeira mudança do estatuto. Se mudar isso, você pode conseguir ficar com o clube sem colocar a SAF. Agora, os clubes que não têm o estatuto, que o estatuto é ultrapassado, aí acabam se metendo em corrupção, enfim, criam uma série de problemas. O importante é que a SAF, quando seja criada, seja muito bem criada. Como um contrato, ele tem que ter direitos e deveres. E eles precisam ser muito claros, eles precisam ser muito objetivos. O fato de ter uma SAF não quer dizer que seja a solução da lavoura. Depende. Você precisa que a SAF seja muito bem assinada e que os pontos sejam atacados. Se você deve, por exemplo, muito dinheiro, a SAF tem que prever quanto você vai pagar, quem e quando. Tudo isso tem que estar muito bonitinho lá para que você não tenha problema. Você não pode dar uma garantia exagerada. Eu dou o meu estádio, eu dou minha sede, mas a minha dívida não vale nem o que vale o meu estádio. Então, para que eu vou dar o estádio e a sede como garantia? Então, tem que ser muito bem calculada e muito bem negociada a SAF para que ela possa vir no tamanho certo, com os poderes corretos, com um investimento financeiro para resolver os problemas que lá existiam antes da entrada da SAF, corretos e da melhor forma possível. Então, SAF por si só não resolve. Uma SAF bem feita resolve. Então, isso aqui é a mensagem que eu queria deixar para todos vocês. Se inscreve no meu canal, Júnior Medrado Oficial. Vou estar gerando vídeos para que vocês possam acompanhar o meu trabalho. Um abraço.